pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Power Automate e como que você pode utilizar a própria inteligência artificial do Power Automate para escrever expressões. Pode ser que por vezes você não saiba qual expressão utilizar aqui dentro do Power Automate e você utilizar uma funcionalidade muito legal aqui dentro pode te ajudar demais a você criar os seus próprios fluxos. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui a sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like e se você puder, compartilhe esse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto aqui. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem simples, não vou ensinar vocês a criar um fluxo efetivamente aqui, mas eu vou prover para vocês aqui uma dica bem legal de como que vocês podem estar criando expressões. Uma dificuldade que eu vejo muita gente ter aqui quando vai criar fluxos do Power Automate é como manipular dados utilizando expressões, né? Porque escrever expressões aqui dentro do Power Automate nem sempre é tão legal assim, né? Primeiro que o editor aqui não é tão bom ainda para você escrever expressões. E também você achar qual é a expressão correta que você vai utilizar, nem sempre é tão fácil, tá? Mas eu vou prover aqui para você uma forma bem legal de você fazer isso. Tranquilo? Então, vamos supor, né, que você queira manipular alguns dados. Eu vou prover aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, a gente vai manipular um dado de texto, né? Depois a gente vai manipular um número e depois uma data. E aí você quer formatar esses dados em um formato que você queira, seja gravar em uma planilha, seja gravar em um arquivo, seja gravar em uma lista do SharePoint, e você não sabe como fazer isso. Então, primeira coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou estar adicionando aqui uma entrada de texto. Esse texto aqui vai ser o e-mail teste, certo? Isso aqui, tá, pessoal? Pode ser várias coisas. Eu estou adicionando aqui só mesmo como exemplo aqui para vocês, mas vamos supor que você pega isso aqui de uma base de dados, né? Pode ser um banco de dados, pode ser uma lista, pode ser uma planilha, enfim. Isso aqui é só mesmo para mostrar o exemplo para você, tá? E aí, eu vou estar utilizando aqui uma etapa de compor somente para mostrar para vocês a saída que a gente vai ter, utilizando as expressões. Aí, o que você vai receber, por exemplo? Vamos supor que você está tratando o dado de um e-mail, por exemplo. Vamos supor que você tem um e-mail ali, só que você não quer obter o e-mail por completo. Você quer obter apenas aquele nome de usuário, né? Vamos supor aqui, ó, que você tenha daniel.morais@gmail.com. Você não quer esse @gmail.com. Você quer pegar apenas o usuário aqui para gravar em uma coluna específica, por exemplo, de uma lista sua, tá? Você não sabe qual expressão utilizar. O que você poderia fazer, né? Você poderia estar utilizando aqui expressões e aí, quando você clica aqui, você fica confuso, né? Cara, qual que é a expressão que eu vou utilizar? Não sei. Eu quero fazer um corte aqui na minha expressão, mas não sei realmente o que eu vou fazer. Esse editor aqui mais novo, ele já nos dá uma ajuda a mais. Posso vir aqui, ó, lista de funções. Se eu clicar aqui, ele me leva para um guia de referência das funções aqui, para eu entender o que cada função faz. Beleza, é interessante, porque eu tenho uma documentação completa sobre todas as funções que eu posso utilizar no Power Automate, mas eu não sei qual que eu vou utilizar ainda. Eu teria que procurar aqui, isso me daria maior canseira também. Agora, uma outra coisa que eu posso utilizar seria formatar dados por exemplos. Então, pessoal, quando eu clico aqui, eu posso escolher o campo que eu quero fornecer como exemplo. Então, eu vou clicar aqui nesse e-mail teste, que é a entrada que eu adicionei aqui agora há pouco. Então, se eu escrever aqui daniel.morais@gmail.com, aqui na saída desejada, eu quero ter apenas a saída daniel.morais. Eu informo para o Power Automate o que eu tenho como entrada e eu também informo qual que é a minha saída desejada. Quando eu faço isso, né, ele vai usar toda a inteligência dele aqui para me dar uma expressão. Então, se eu clicar aqui em obter expressão, olha só, ele me dá aqui uma sugestão de utilizar a função split, tá? Nessa função split, eu vou estar fornecendo para ele
o meu campo de entrada aqui, né, que é esse trigger body, esse aqui, ó, trigger body text, e aí eu vou fazer um corte aqui bem aonde tem o arroba, né? E aqui, o que acontece, né? O split, ele vai retornar para mim uma matriz com os textos separados. E aí eu quero apenas o 0, né? A primeira posição aqui dessa matriz, tá? Então, eu vou utilizar aqui essa expressão. Vou copiar ela e vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou colocar a expressão, copiei ela, colei aqui e salvei. Beleza? Tranquilo. Agora, pessoal, vamos fazer um teste aqui para ver se deu tudo certo. Vou salvar. E vamos testar aqui o nosso fluxo. Vou colocar aqui daniel.morais@gmail.com. Vamos executar aqui o nosso fluxo. O que eu tenho aqui em compor? Apenas daniel.morais. Então, a partir dos dados, por exemplo, que eu forneci aqui para o Power Automate, ele conseguiu me retornar uma expressão na qual eu consigo efetuar aqui exatamente aquilo que eu queria fazer. Beleza? Mas isso não dá certo apenas com texto, pessoal. Também posso fazer isso para número. Por exemplo, se eu quiser adicionar um número aqui, ó, número teste. Vamos supor, pessoal, que eu vou fornecer aqui um número 1000, tá? Só que eu quero esse 1000 formatado por casas decimais, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu posso fazer isso. Não sei qual que é a função que eu vou fazer isso, não tenho a menor ideia. Posso vir aqui, clicar em formatar dados, por exemplo, escolher o campo que eu vou fornecer aqui como exemplo, no caso aqui é o número teste. Vou fornecer, por exemplo, o número 10.000. E eu quero que a saída dele seja RS, que é o reais aqui, né? 10.000,00. Quero que ele saia formatadinho do jeito que eu quero aqui, do jeito que eu apresentei. Vou obter aqui a expressão e tá aqui, pessoal, olha só. Tenho aqui a expressão concat, que vai concatenar aqui o reais, né, com o nosso número formatado. Olha só, ele utiliza aqui a função format number, pega aqui a função float para converter a nossa entrada aqui em um número flutuante, pega aqui o número, né, que eu estou fornecendo na minha entrada de dados, e aqui ele dá o formato exato que eu estou formatando e também a localidade. Olha só que legal, pessoal. Tem aqui uma expressão pronta já para isso. Então, ó, eu vou vir aqui e colocar essa expressão. Tá? Coloquei aqui a expressão concat. Vamos fazer um teste aqui. Vou salvar esse fluxo. Vou colocar aqui novamente o meu e-mail, porque é um campo obrigatório. gmail.com. Aqui eu vou fornecer, por exemplo, agora 800.000. Vou fornecer aqui 800.000. E beleza, vamos ver a saída que eu tenho? Olha só, pessoal. Tá aqui tudo formatadinho, né? O e-mail que a gente já tinha feito e aqui o número que a gente acabou de formatar. Então, não fazia a menor ideia de como escrever essa expressão. Power Automate facilmente me ajudou aqui a como eu poderia escrever, tá? Existem outras formas de escrever expressão? Posso utilizar aqui funções de número? Pode sim. Mas isso aqui, né? Eu falo funções de número, pessoal, porque tem isso aqui visualmente, né? Se eu vier aqui, ó, na parte de interno, eu tenho aqui, ó, funções de número. Mas você pode optar também por escrever uma expressão, beleza? Agora, pessoal, vamos para um último exemplo aqui, que seria uma data. Então, eu vou vir aqui, ó, data. Data, eu vou colocar data teste, beleza? Quando a gente insere uma data aqui, pessoal, geralmente, né, o Power Automate entende essa data no formato 8601. E o que é esse formato 8601? Basicamente é isso aqui, ó. Você provê primeiramente o ano, depois um traço, depois o mês, depois um traço e depois o dia. Esse aqui é o formato ISO 8601. É um formato padrão para que o Power Automate consiga trabalhar bem aí com as datas, beleza? Então, quando eu tenho esse formato aqui, beleza, pode ser legal para o Power Automate, mas e para mim, né? Que trabalha aqui no Brasil e quer um formato diferente. Não faço a menor ideia como escrever
uma expressão para formatar essa data. O que eu posso fazer? Novamente, vamos lá, formatar dados, por exemplo. Venho aqui na data exemplo, cadê? Data teste. No caso aqui eu vou estar selecionando a minha data lá num seletor de data, né? Geralmente. Só que essa data pode vir aqui para o Power Automate da seguinte forma: 2023-02-15, que é a data de hoje, tá? Qual que é a saída que eu quero? Pô, eu quero 15/2/2023, que é a data no formato que eu entendo aqui no Brasil, tá? Então, posso simplesmente vir aqui, ó, obter expressão, e aqui eu tenho a minha data formatada. Olha só, ele utiliza a função format datetime, ele utiliza até outra aqui, né? Até outra função para converter essa data, essa entrada aqui em um datetime. Então ele passa essa data para um datetime e também informa aqui a localidade, né? E ele passa o nosso formato aqui para o formato brasileiro, informando também a localidade. Beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vou copiar essa expressão aqui, vou jogar ela aqui, vou colocar aqui minha expressão e salvar. Então agora, pessoal, eu tenho uma função para fazer o split ali do usuário, né? Para pegar do e-mail o usuário que eu tenho. Tenho aqui uma expressão para formatar o meu número e também tenho uma função para formatar a minha data. Vamos testar aqui então e vamos ver qual vai ser o retorno de tudo aqui que a gente testou. Então, daniel.moraes@gmail.com, número de teste que vai ser 60.000 e data de teste, olha só, vou colocar aqui no seletor 25. Beleza? Concluído. Olha só, pessoal, está aqui tudo formatado. Nome formatado, número formatado e data formatada. Então, podem utilizar à vontade aqui. Existem alguns casos, pessoal, que esse formatar dados, por exemplo, ele não vai conseguir entender aquilo que você quer. Pode acontecer. Às vezes é muito complexo, mas a maioria das vezes, e principalmente para essa função aqui de formatar, né? Às vezes você quer fazer uma concatenação, às vezes você quer formatar um número para deixar ele da forma que você quer, às vezes você quer formatar uma data, funciona muito bem. Então utilizem isso aqui, caso vocês não tenham tanta familiaridade assim com as formas, né, com as expressões. Então tem essa funcionalidade aqui que é bem legal de você estar utilizando. Consegui te ajudar com essa solução? Se eu conseguir, mais uma vez eu peço para você, deixe aqui a sua inscrição. Se você ainda não for inscrito, deixe aqui também o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.